Nós estudamos com vocês, sábado passado, sobre o Espírito Santo da verdade. Lembram-se vocês que nós estudamos sábado passado sobre o Espírito Santo que nos conduz em toda a verdade. Foi a primeira palestra do Espírito Santo. Esta é uma série. Hoje será a segunda palestra sobre o Espírito Santo. Abra sua Bíblia então. Vamos abrir no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24. É o último capítulo de Lucas. Vamos ler. Lucas, capítulo 24, verso 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. A primeira palestra do Espírito Santo foi o Espírito Santo da verdade. Esta segunda mensagem é o Espírito Santo do poder. Presta atenção, o Espírito Santo da verdade foi a primeira. Agora vamos estudar hoje o Espírito Santo do poder, porque aqui Jesus está dizendo: fiquem em Jerusalém, não saiam pregando. Você não sai pregando o evangelho de qualquer jeito. Deus primeiro prepara você para que você seja um pregador do evangelho. Entendem? Há pessoas que pensam: não, eu vou sair de qualquer jeito. Não, Deus é organizado. Deus é um Deus de ordem. E Jesus disse: fiquem em Jerusalém. Até quando? Permaneçam na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora abra sua Bíblia em João, capítulo 7. O Evangelho de João, poucas páginas para frente. Você que estava em Lucas, agora vai para João. São mais umas 5 páginas para frente. Umas 5 páginas para frente, você vai chegar em João, capítulo 7. E vamos ler o verso 38 e 39. João, capítulo 7, verso 38 e 39. Todos os que acharam, digam amém. Vamos ler então, verso 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Você entendeu o que Jesus falou? Quem crê em Jesus Cristo se torna o quê? Um rio de água viva. Por onde o rio passa, ele torna as plantas verdes. Ele faz a planta florescer. Ele faz com que produzam frutos. Podem ver, aqui na região existe muito buriti. E você sabe onde existe água quando você olha e você vê aqueles pés de buritis. Você pode saber que ali tem o quê? Água. Porque onde a água passa, ela torna a vegetação verde. E os frutos aparecem. Agora aqui está falando de você, de mim. Aqui está falando de você e de mim. Verso 38. Quem crer em mim, quem é que crê em Jesus? Levante a mão. Quem crê em Jesus, então? Vocês que creem em mim, Jesus está falando. O que vai acontecer com vocês? Do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva vão fluir de você que crê em Jesus. E as pessoas perguntam: como é que esse rio de água viva vai sair de mim? Porque eu creio em Jesus. Agora leia o verso seguinte que você vai entender. O verso seguinte, verso 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Vou repetir, o Espírito Santo não tinha sido dado, porque Jesus não tinha sido glorificado. Quando é que Jesus foi glorificado? Depois que ele morreu na cruz, depois que ele foi sepultado na sepultura de José de Arimateia, depois que ele ressuscitou no primeiro dia, deixando o túmulo vazio,
ele subiu ao céu. E 50 dias depois da ressurreição de Jesus, presta atenção, 50 dias após a ressurreição de Jesus, ele foi glorificado no céu. Ele foi entronizado no santuário do céu. E ele recebeu todo o poder me é dado no céu e na terra, disse Jesus. Isso se cumpriu 50 dias após a ressurreição de Jesus. E a prova de que todo o poder lhe foi dado e a autoridade lhe foi dado, foi que ele enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre a igreja 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Lembrem-se que Jesus ressuscitou, subiu ao Pai, voltou, ficou 40 dias na terra, aparecia, desaparecia, aparecia, desaparecia. Ele estava com o corpo glorificado. Depois de 40 dias, ele subiu ao céu, do Monte das Oliveiras. E então, 10 dias depois, completaram-se 50 dias. E quando completou-se 50 dias, foi a festa do Pentecostes. Festa do Pentecostes é a festa dos 50 dias. Penta quer dizer 50. Por isso que dizem que o Brasil é penta, porque ele ganhou o quê? 5 copas, não é? Então, Pentecoste quer dizer festa dos 50 dias. E esta festa se cumpriu 50 dias após a ressurreição de Jesus. Ele foi entronizado no santuário do céu, ele foi revestido de poder, e ele enviou o Espírito Santo que ele tinha prometido. Lembram-se vocês que Jesus disse: eu tenho que ir para o céu, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Por isso eu preciso ir, para enviar o Espírito Santo. Em corpo humano, Jesus não podia estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas, ele indo para o céu e enviando o Espírito Santo, ele se faria presente em todos os lugares. Em todos os lugares, Jesus se faz presente através do Espírito Santo. O Espírito Santo é o Deus que habita em você. O Espírito Santo é o Deus que fez morada em você. Por isso você é chamado na Bíblia de templo do Espírito Santo. Olha o privilégio que Deus nos deu, de sermos templos do Espírito Santo. E quando você crê em Jesus, e quando você recebe o Espírito Santo, você se torna um rio de água viva. Você se torna um rio de água viva, porque seja na rua, seja no comércio, seja onde você for, você vai levando a água da vida. Você vai levando a água da vida, matando a sede dos sedentos, falando de Jesus. O seu rosto brilha como o rosto de Jesus. Você tem brilho nos olhos quando fala de Jesus, porque você é apaixonado por Jesus. E você passa a ser chamado de cristão, porque você só fala de Jesus, você só pensa em Jesus, você dá testemunho de que você anda com Jesus. E o Espírito Santo em você habita, e você se torna um rio de água viva. Por onde você vai, você leva vida, porque a água é vida. Imagine se não existir água, tudo fica seco, morre. Mas o rio da água viva é o Espírito Santo que em você habita. Entenderam esta verdade? Aquele que crê em mim, disse Jesus, rios da água da vida vão fluir dele. E ele estava se referindo ao Espírito Santo, que foi dado 50 dias após o quê? Após a ressurreição de Jesus. Agora abram a Bíblia em Atos capítulo 1. Mais umas 20 páginas para frente. Não muito, umas 20 páginas para frente, você vai chegar em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. O verso 4. E comendo com eles, quantos dias Jesus ficou na terra depois da ressurreição? Verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo. Jesus, depois de ter morrido, ressuscitou e apareceu para os discípulos, vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias?
40 dias ele viveu com os discípulos, aparecia e desaparecia. Aqui diz, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E depois dos 40 dias ele subiu para o céu. Passaram-se mais 10 dias, completaram-se 50. E aí foi derramado o Espírito Santo, que está no capítulo 2. Veja aí no capítulo 2, na mesma página. Em cima do capítulo 2 está escrito o quê? A descida do Espírito Santo. Então, queridos, isso se cumpriu na festa dos 50 dias, que é a festa do Pentecostes. Agora volte para o capítulo 1 e o verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água. O que é o batismo com água? Quando você é mergulhado na água. Que já tivemos 2 batismos, a Nayara e a Giovana. No mês de novembro, no período em que a equipe de dentistas vai estar aqui, mais de 10 dentistas vão estar aqui ajudando a comunidade. Nesse período nós vamos ter aqui mais um batismo, onde vamos ter uma linda festa batismal. O Espírito Santo está preparando o coração de cada um para a festa do batismo. Aqui diz o verso 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Percebam, quando a pessoa é batizada na água, ele não está sendo batizado no Espírito, porque Jesus está dizendo que João batizou com água. Todos os discípulos de Jesus eram batizados nas águas, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Estão me acompanhando? Todos os discípulos, Pedro, Tiago, João, André, todos eles eram batizados nas águas, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Então existe uma diferença entre ser batizado na água e ser batizado no Espírito Santo. Quando é que os discípulos foram batizados pelo Espírito Santo? O capítulo 2. Estão vendo aí? O capítulo 2 de Atos, a descida do Espírito Santo, que aconteceu 50 dias depois da ressurreição de Jesus. Então, queridos, existe o nascer da água. Quando você nasce da água, é porque você está sendo batizado. E a Bíblia fala que nascer da água é nascer do Espírito. Mas não confundam o nascer da água e do Espírito com o batismo do Espírito Santo. São duas coisas: nascer da água e do Espírito e ser batizado pelo Espírito. Quando você aceita Jesus como Salvador e você é batizado, você está nascendo da água e nascendo do Espírito, porque é o Espírito Santo que levou você ao batismo. Você está nascendo do Espírito. Você se torna uma nova criatura. É isso que Jesus está falando aqui em João. Volte agora para João capítulo 3. Evangelho de João. Vocês estavam, antes de Atos é o livro de João. Antes de Atos é o livro de João. Só voltar aí algumas páginas, você chega em João, chega lá no capítulo 3 de João. João capítulo 3. Aqui está. Nicodemos visita Jesus. João capítulo 3. Todos acharam? Digam amém. Leiam comigo, capítulo 3, verso 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que Jesus está falando sobre nascer de novo? Quando você nasce da sua mamãe, você está tendo um nascimento carnal, físico, mas não é espiritual. É nascendo da carne. Em pecado, nós fomos concebidos. Nós nascemos pecadores. Quando você nasce da sua mamãe, você nasce um bebezinho com natureza pecaminosa.
Ele ainda não nasceu do Espírito. O nascimento do Espírito é no batismo. Você nasce da água e do Espírito. O primeiro nascimento físico do bebê é o nascimento carnal. Por isso que a criança, por mais lindinha que seja, ela, quando começa a crescer os dentinhos, ela já morde, viu? Ela já morde, ela já arranha. Por isso tem que cortar as unhinhas das criancinhas, porque ela já arranha. Quando você tira a chupetinha dela, ela faz birra. E quando ela quer alguma coisa, ela grita. Você já vê que existe uma natureza pecaminosa. Porque pais e mães pecadores geraram filhos o quê? Pecadores. Mas Deus quer que você nasça espiritualmente. Quando você é batizado, você está nascendo espiritualmente como filho e filha de Deus. É o seu nome que vai entrar para o livro da vida. Quando você nasce da água e do Espírito. Isso que Jesus está falando para Nicodemos. Quem nasce da carne é carne. Aqui, leia comigo o capítulo 3 de João, o verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Verso 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Nicodemos quis dar uma brincadeira, né? Mas Jesus não está aqui para brincadeira, não. O que Jesus falou para ele? Nicodemos falou: pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Verso 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Jesus estava falando para um homem de idade, que era um homem rico, que era membro do Sinédrio, lá na nação judaica, mas Jesus olhou para ele e disse: você tem que nascer de novo. Como eu posso nascer? Da água e do Espírito. Só o Espírito Santo dá para você a vontade de ser batizado. Só o Espírito Santo gera em você esse desejo: eu quero ser batizado. Eu quero que o meu nome entre para o livro da vida. Para o livro da vida. Você não vai entrar no céu com a certidão de nascimento. Minha certidão de nascimento. Jesus vai falar: não, isso não dá direito ao céu. Para entrar no céu, tem que ter o certificado batismal. Você nasceu da água e do Espírito. E não é só uma aguinha na cabeça, chamado de batismo por aspersão. O batismo bíblico é por imersão. Ou seja, é mergulhado na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando você sai das águas, você sai como uma nova criatura. Nasceu da água e nasceu do Espírito. E você é uma nova criatura. Quem mentia não mente mais. Quem vivia na trapaça, na transgressão da lei de Deus, agora ele tem prazer na obediência à lei de Deus. Porque ele foi salvo. Ele nasceu como filho, filha de Deus, mas ele ainda não foi batizado no Espírito Santo. O que eu quero fazer a diferença, e que vocês acompanhem este pensamento, é que nascer da água e do Espírito é o necessário. Ninguém pode entrar no céu se não nascer da água e do Espírito, mas Deus tem uma promessa para você maior ainda do que nascer do Espírito. Deus tem uma promessa para aqueles que nascem do Espírito. Deus promete que eles vão ser batizados no Espírito. O batismo no Espírito acontece como aconteceu na vida de Jesus. Abra a Bíblia agora em Mateus, volte um pouco, está no Evangelho de João, volte para o Evangelho de Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3. Jesus, quando nasceu da Virgem Maria, Jesus nasceu carnal ou espiritual? Quem nasce carnal
gerado por um pai e uma mãe pecadores, ele é pecador. Jesus foi gerado de um pai pecador? Não. Ele nasceu de uma mãe chamada Maria, mas o pai dele não era José. José era um pai só de nome, porque educou Jesus, criou Jesus, mas quem gerou Jesus no ventre da Virgem Maria foi o Espírito Santo. Então não existe comparação, não existe outro igual. Só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno. Vamos repetir isso? Só Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre materno, ninguém mais. Todos nós nascemos de um pai e mãe pecadores. Jesus não. Jesus nasceu gerado pelo Espírito Santo. Então ele nasceu espiritual. Ele tinha um corpo humano, mas ele não era pecador. Ele era santo, já de nascimento. E queridos, quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 3, o verso 16 e 17. Mateus capítulo 3, verso 16 e 17. Aqui diz que Jesus Cristo foi batizado pelo Espírito. Quando ele foi batizado pelo Espírito? Leia comigo, Mateus 3, versos 16 e 17. Todos acharam? Digam amém. Leiam comigo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. O que desceu do céu? O Espírito Santo na forma de uma pomba, e pousou sobre Jesus. E agora o verso 17. E eis uma voz dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Queridos, depois que Jesus saiu das águas, o Espírito Santo pousou sobre ele. Ali foi o batismo do Espírito Santo de Jesus. Lembrem-se, Jesus nasceu do Espírito quando nasceu da Virgem Maria. Mas ele só foi batizado pelo Espírito quando saiu das águas. E os discípulos? Os discípulos, eles nasceram da água e do Espírito quando abraçaram Jesus como Salvador. Eles foram batizados nas águas, mas eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Há uma diferença entre nascer do Espírito e nascer da água e o batismo do Espírito. O batismo do Espírito Santo acontece na vida dos que nasceram do Espírito. Primeiro você nasce da água e do Espírito. E depois, se você anda com Jesus, tem comunhão com Jesus, você vai ser o quê? Batizado pelo Espírito Santo. Os discípulos, 3 anos e meio andando com Jesus, certo? O ministério de Jesus foi de 3 anos e meio, e os discípulos acompanhavam Jesus dia e noite. Eles já tinham nascido da água e do Espírito. Mas Jesus disse: vocês ainda não foram batizados pelo Espírito. Vamos voltar então para Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, volta lá e leia comigo. Atos capítulo 1, vamos ler aqui. Atos capítulo 1, verso 5. Leiam comigo, verso 5. Porque João, na verdade, batizou com água. Esse é o batismo das águas, quando você nasce da água e do Espírito. Mas vós sereis o quê? Batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Quantos dias demorou para que eles fossem batizados pelo Espírito? 10 dias. 10 dias. Depois que Jesus subiu para o céu, vejam aí o capítulo 1, verso 8. Capítulo 1, verso 8 de Atos. Mas recebereis o quê? Poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Os discípulos viveram 3 anos com Jesus aqui na terra, já eram batizados nas águas, já tinham nascido da água do Espírito, mas ainda não tinham sido batizados pelo Espírito. E aqui diz que eles deveriam esperar para ser batizados pelo Espírito.
E o verso 8 diz, quando eles recebessem o poder do Espírito Santo, eles se tornariam o quê? Testemunhas de Jesus. Vocês pensam que os discípulos, quando Jesus subiu para o céu, vocês pensam que eles já saíram pregando o Evangelho? Não. Eles ficaram em Jerusalém, orando, pedindo perdão um para o outro, porque eles eram bem briguentinhos, viu? Tinha muita intriga, muito atrito entre os 12 discípulos, os 12 apóstolos. E eles ficaram ali pedindo perdão um para o outro, orando, se preparando para o batismo do Espírito Santo. O Espírito Santo não vai batizar você com poder enquanto você tiver rixa, contenda, briguinha, ciúme, inveja. Enquanto você quiser ser o primeiro, enquanto você quiser posições, isso afugenta o Espírito Santo. Por isso, durante 10 dias, eles ficaram ali no cenáculo, orando, confessando os seus pecados, e só depois, quando passaram os 10 dias, o Espírito Santo desceu. Leia isso comigo agora. Nós estamos lendo o verso 8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E agora o verso 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, esses eram anjos, se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu significa que subiu ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. E agora vejam, agora o verso 12. Então voltaram para Jerusalém, os apóstolos voltaram para Jerusalém, do Monte das Oliveiras, monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado, ou seja, 1 quilômetro. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Todos estavam no cenáculo orando. E aqui diz, olha, no capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 1, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao cumprir-se quantos dias? 50 dias, após a ressurreição de Jesus, ao cumprirem-se os 50 dias, a festa do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu o quê? Um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Receberam o poder de falar línguas que nunca tiveram conhecimento antes. Eles tinham que sair pregando o Evangelho no mundo todo, mas eles não sabiam falar a língua das nações. Mas eles tinham que pregar o Evangelho. O Espírito Santo capacitou. O batismo do Espírito Santo capacitou-os a falarem a língua das nações para onde eles iam pregar o Evangelho. Por isso o Evangelho espalhou para o mundo todo. Porque eles aprenderam a falar as línguas estrangeiras, os dialetos estrangeiros, falavam perfeitamente. E eles perguntavam: como é que você está falando? O Espírito Santo me capacitou, o Espírito Santo me ensinou. É isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo é chamado o Espírito do poder. Na primeira palestra nós estudamos sobre o Espírito Santo da verdade. E agora, hoje, o Espírito Santo do poder, que habilita você a fazer o trabalho de Deus. Não é para sair por aí pregando sem o Espírito Santo, porque não vai converter ninguém. Você prega, não ganha uma alma para Jesus. Por quê? Porque você é um pregador vazio.
vazio. Você não está cheio do Espírito Santo. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. E aí você vai ser uma testemunha verdadeira de Jesus. Você vai falar e as pessoas vão abraçar Jesus como Salvador. Queridos, é isso que Jesus está falando aqui em Atos capítulo 1, verso 8. Leia o capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. Os discípulos já tinham sido batizados nas águas, mas ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Agora eles foram batizados no Espírito Santo. Agora, quando você é batizado pelo Espírito Santo, você se torna testemunha de Jesus. Continue lendo o verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você se torna um pregador do Evangelho, você se torna um ganhador de almas. Meu querido irmão, Deus está preparando aqui um grupo de filhos e filhas que vão ser batizados nas águas, vão nascer da água e do Espírito, e depois Deus tem mais um presente para todos os que nascerem da água e do Espírito. Deus tem o presente do batismo do Espírito. O poder para testemunhar, o poder para você pegar uma Bíblia como essa que você tem na mão, e pegar os estudos que estão aqui atrás, olha. Atrás tem os estudos, e você vai de casa em casa. Quer estudar a Bíblia? Quero. Então, segunda noite eu venho aqui. Vai na outra casa. Quer estudar a Bíblia? Quero. Então, terça noite eu venho aqui. E você vai de casa em casa. De cada 10 pessoas que você oferecer o estudo da Bíblia, pelo menos 2 ou 3 vão aceitar o estudo da Bíblia. E você então vai na casa da pessoa, leva uma Bíblia e fala, essa é a sua e essa aqui é a minha. Bíblia com a Bíblia. E abre a Bíblia e começa a estudar. Pergunta e resposta, exatamente como está aqui. Isso você faz quando você é batizado pelo Espírito Santo, porque você se torna o quê? Testemunha de Jesus. E você tem brilho nos olhos quando fala de Jesus, porque está falando de alguém a quem você ama. Assim como um rapaz tem brilho nos olhos quando fala da namorada, brilho nos olhos porque ele está apaixonado, assim é você por Jesus. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você tem brilho nos olhos, a sua face brilha, porque você ama Jesus e o Espírito Santo habita em você. Você se torna templo do Espírito Santo. Amém? Amém. Deus está preparando você, minha querida irmã, meu querido irmão, para o batismo nas águas, nascer da água e do Espírito. E depois Ele vai dar para você o presente maior, que é o batismo do Espírito Santo. Quem está se preparando para este grande dia? Quem está se preparando para nascer da água e do Espírito? Levante a mão, não tenha medo. Aleluia, aleluia. Creia que depois de nascer da água e do Espírito, você também vai receber o quê? O batismo do Espírito. Essa é a promessa de Deus. Eu quero orar agora com todos os que levantaram a mão. Fique com a mão levantada, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, lá do céu o Senhor está vendo o desejo dos teus filhos e filhas, o desejo de nascerem da água e do Espírito, e o desejo também de serem batizados pelo Espírito Santo. Pai eterno, registra lá no livro da vida as decisões que estão sendo feitas e derrama a tua bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos, e todos dizemos amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.